Hoje eu vou falar de tempera-ovo, que é uma tinta que é feita a partir de pigmento e gema de ovo. Eu passei as 2 últimas semanas estudando isso, produzi umas pinturinhas e quero contar pra vocês um pouco de como foi. Meu nome é Vitor Alarcon, seja muito bem-vindo ao meu canal. E se você chegou até aqui e leu o título desse vídeo, você sabe do que eu vou falar, né? Eu vou falar de tempera-ovo. E antes um aviso, se você tá pesquisando sobre o Volpe e caiu aqui por causa dessa palavra-chave, pode ir embora. Eu não vou falar do Volpe nesse vídeo. Eu vou falar de outros artistas e vou falar principalmente da minha experiência com essa técnica. E pra começar eu queria contar um pouquinho de onde veio essa ideia, né? Na verdade, não veio de nenhum lugar excepcional, assim, veio de uma aula de pintura que eu tive ano passado ainda, faz um tempão. E aí o professor deu a receita, eu fiz um pouquinho, aí fiz umas coisas erradas, né? A primeira vez que a gente faz sempre sai meio ruim. Mas aquilo me deixou instigado, assim, de tipo, pô, isso aqui parece que tem potencial, assim. Eu gosto muito de fazer as coisas o mais do zero possível, né? E acho que a Tempera dá um pouco dessa oportunidade. Por mais que pigmento eu compre pronto, e mesmo, sei lá, né? O ovo também eu não crio a galinha, mas é bem bacana você ter esse controle sobre a tinta. E isso tem sido muito bacana. Então, nesse vídeo eu vou contar um pouquinho da história da tempera-ovo, na história da arte, né? Porque a tempera-ovo foi uma das primeiras tintas, assim, era muito usado antes da tinta a óleo. E aí depois eu vou mostrar um pouco de como foi a minha experiência. E eu pensei que eu ia editar e tal, mas no final eu resolvi mostrar bem a vida como ela é, assim, sabe? Pra mostrar as coisas que deram errado e tal, porque eu acho que vai ser bacana. Esse é um vídeo de primeiras experiências também, então acho que a ideia é mostrar como foi mesmo, não é ensinar, não é um tutorial. Agora, a qualidade da minha imagem vai ficar horrível porque a gente vai usar a webcam do meu computador. Vamos lá. Tô eu aqui, a iluminação não tá grande coisa, mas vocês também não vão ficar muito olhando pro meu rosto, então vai ficar tudo certo. Todos os links que eu vou usar pra mostrar as imagens aqui no vídeo e mais alguns estão na descrição, então tipo, se você se interessa por esse assunto, dá uma olhada que tem um material muito rico, assim, muito interessante. Pelo menos eu achei bem interessante, por isso que eu pus lá, né? É isso. E aí pra falar um pouco da parte histórica, né, da têmpera. É uma técnica que já era conhecida, tipo, no Antigo Egito, assim. Tem sarcófago que é pintado com tinta de ovo. Eu vou começar falando, na verdade, dos ícones, porque eu acho que é a parte mais interessante e a minha pesquisa partiu daí. Pra quem não sabe, isso aqui é um ícone e pra mim esse é o exemplo de ícone. Assim, quando eu penso em ícone é meio essa imagem que vem na minha cabeça. Esses ícones são de uma tradição bem antiga da igreja, principalmente da igreja ortodoxa, e aí eu não vou saber dizer qual igreja ortodoxa, mas existe, porque teve aquela história da iconoclastia, deles destruírem os ícones e tal, e aí de repente a igreja saca de que ia ser interessante ter imagens, e aí eles começam a fazer essas imagens. E aí tem toda uma forma de se fazer, né, porque a ideia não é você cultuar a imagem como se ela fosse a coisa importante, mas a ideia é que ela represente alguma coisa importante. Então, o que os caras faziam são cópias, assim, né? Então a gente vai ter um monte de ícone que representa as mesmas imagens, as mesmas figuras, e tem toda uma técnica pra se fazer isso. Mais pra frente eu vou falar disso, mas eu achei muito legal que ainda hoje existe gente que faz ícone e essas pessoas usam praticamente as mesmas técnicas que se usavam. Então a gente consegue ter acesso a como era feito, né, a têmpera nessa época. E pra continuar na nossa história da arte, eu queria chamar atenção para algumas coisas formais desse ícone, que é basicamente que ele é uma imagem que não pretende ter nenhuma tridimensionalidade, né? Por mais que tenha aqui as dobras do pano, que a gente consegue sacar que é uma coisa tridimensional, que tem um volume, mas o objetivo disso aqui não é ser tridimensional. E aí eu quero mostrar o Giotto, que ele é um cara que ele vive um tanto nessa época, então ele é mega influenciado pela ideia de ícone, né? É só olhar para essa imagem aqui, que tem um Jesus no meio e tá na mesma pegada. Mas a gente vai ver outros trabalhos dele, onde ele já coloca umas coisas super tridimensionais. Isso aqui é o Google Arts and Culture, né? Que é um negócio maravilhoso. E olha isso aqui, ó, como é super, né? Aquela mesma pegada do ícone. E olha esse aqui, ó. Olha como já tem perspectiva, como já tem um volume aqui. Isso aqui parece que é uma caixinha que a gente consegue ir lá, tipo, pegar, né? Assim, olha essa expressão desse cara. Olha esse cabelo. Eu vou falar mais um pouco. Quando eu for falar da técnica, eu vou falar como essas coisas são construídas e vou falar um pouco desses craquelados. Mas é um pouco isso. E o Giotto é um cara mega importante pra história da arte. E eu descobri que ele usava têmpera principalmente. Assim, eu não sabia. E já que a gente tá falando do Giotto,
não dá muito pra não falar desse outro trabalho dele, que são afrescos, né, que ele fez na Basílica de São Francisco. E é um grande gibi, na real, né? Porque a história de São Francisco é toda contada nesses quadradinhos, assim, que não são tão inhos, né? Se a gente olhar o tamanho, isso aqui é bem grande. Enfim, eu só acho importante que quando a gente pensa em Giotto, a gente pensa nessas coisas de... essas têmperas e essas coisas meio ícone, assim, que não chega a ser um ícone, mas tem mais ou menos essa função. E essa capela. Outro cara que eu queria mostrar é o Fra Angélico, que viveu na mesma época, usou a mesma técnica, tipo... é meio a mesma fábrica, assim, né? E aí, por isso, os resultados do trabalho dele são bem parecidos. Mas é também lindo, maravilhoso, né? E aqui, acho que já dá pra falar um pouco da questão da técnica e das limitações da têmpera, né? O que acontece com a têmpera é que é a gema do ovo que seca. Não sei se você já teve a oportunidade de deixar um prato ali. Você comeu um ovo com a gema mole e deixou ali e secou. Aí fica aquele filmezinho de gema que é super difícil de lavar. A ideia é meio essa, assim. É esse filmezinho de gema que com o pigmento vai segurar a cor ali na pintura. E esse filme, né, ele é muito pouco elástico. Então com o tempo ele craquela. Essa é uma limitação. Pensa que essa galera, sei lá, de 1300 e qualquer coisa... o Giotto morre em 1337. Então pensa que essas pinturas já tem um bocado de tempo. Por isso que tá também que tá craquelado, né? Mas na hora da gente fazer, a gente precisa fazer com cuidado, porque senão craquela mesmo. Mas isso qualquer tinta, né? Eu essa semana consegui craquelar uma tinta acrílica, assim. Eu botei um nacão de tinta e quando eu fui ver secou, tava craquelado. Outra característica da têmpera, porque aqui eles usam a têmpera sem óleo de linhaça, é que ela seca muito rápido. Então se a gente quer fazer esses degradês, quem já mexeu com tinta a óleo sabe que como a tinta demora pra secar, você põe uma cor, põe a outra cor e vai fazendo degradê e você pode ficar uma semana fazendo degradê que não seca. Aqui o que eles fazem é ir dando pincelada. E acho que aqui na barba dele fica muito claro isso, né? Aqui tá super difícil de ver. Aqui já tá no máximo do zoom. Mas acho que aqui a gente consegue ver um pouco das pinceladas. Aqui também, ó, aqui vai nesse sentido, aí depois vai nesse. Enfim, é meio isso, assim, esses degradês são todos feitos com um pincel bem fininho. E aí ele vai fazendo uma cor, pincela, pincela, pincela. Eu separei um vídeo pra gente dar uma olhada nessa técnica, que é de um outro artista, que é o Botticelli. Na minha cabeça, sempre que fala do Botticelli, eu lembro do Nascimento da Vênus, que é essa imagem aqui, que eu acho que todo mundo conhece, né? Eu não tenho certeza se essa imagem foi feita em têmpera, mas aqui a gente vai ver uma recriação de um trabalho dele. E aí a técnica consiste basicamente assim, ele começa desenhando, né? E aqui tá um desenho de grafite, imagino que dê pra ver aí. E aí depois ele faz essa primeira camada com uma tinta bem aguadinha assim e preta. E aí ele meio que vai, né, delineando esses traços. Aí depois de feito essa primeira camada, né, ele dá um acabamento ali. E aí ele vai meter uma camadona dessa cor que é meio marrom, sei lá que raio de cor que é essa, meio esverdeado. E aí ele vai cobrir tudo assim, né, dá uma sensação de que ele tá estragando o trabalho. Aí ele segue, né, tipo, retocando aquele desenho, e aí ele vai fazer isso até ficar... enfim, esses traços mais escuros ficarem visíveis. Depois que os traços já estão visíveis, ele vai começar a colocar luz, né? Então ele vai começar a colocar a cor que vai ser definitivamente, que é essa cor de pele. No caso da parte da pele, né? Mais pra frente a gente vai ver ele fazendo o olho. E aqui tá bem acelerado, então parece que ele tá pintando, mas o que ele tá fazendo é colocar vários risquinhos. Tá vendo os risquinhos ali? E aí ele vai riscando no sentido que tem a forma, né? Então aí onde é mais arredondado, ele vai fazendo o traço curvo. Aqui ele já tá fazendo uma outra camada, né? Então ele fez aquela primeira camada de coisa mais clara. E aí ele vai fazer uma outra camada de coisa mais clara ainda. Claro que ele não sobrepõe 100%, né? Tipo, ele vai colocando... tem alguns lugares que o tom é aquele primeiro mesmo, aí ele não mexe.
Mas aí onde é mais claro, ele vai colocando coisa mais clara. E aqui ele vai fazer o olho. É aqui que ele vai fazer o olho. Enfim, aí ele coloca uma coisinha um pouco mais escura ali em volta do olho. Eu não tô colocando áudio porque ele vai falando em inglês e aí eu acho que ia ficar confuso eu falando e aí a voz dele também. Aqui ele já deu, né, algumas camadas, então a gente consegue ver que tem uma parte ali que tá bem mais claro. E aqui ele vai fazer o olho. Que ele tá terminando de fazer o olho, na verdade, né? Já fez esse, aí vai fazer esse aqui. Que é basicamente pintar o branco do olho. Não sei se é de branco exatamente, né? Em geral se pinta o olho de uma cor mais um cinza. Mas aqui dá pra ver direitinho, né? O sentido dos traços e que daqui pra cá tem uma cor, até um avermelhado, assim, mais rosinha. E daqui pra cá é mais escuro. Olha, aí ele vai colocando luz, né? Colocando os brancos. E sempre apoiando a mão nessa taubinha aqui. Estão ouvindo o gato? E aí ele vai pondo as cores, pondo luz e tal, né? É um trabalho bem delicado, assim, que você leva, imagino eu, bastante tempo pra ter certeza do que você tá fazendo. E aqui, pra finalizar, né, pra gente ver como que isso fica. Aqui ele já fez o cabelo, aí ele tá pondo umas coisas mais escuras. E é claro que essa é a técnica classicona, né? Quando eu faço as minhas pinturas, eu ainda não faço desse jeito. Eu quero testar, mas eu não tenho muita pretensão, assim, de chegar nesse nível de detalhe, não, assim. Olha isso, né? Assim, é muito trabalho para um resultado que não é o... Sabe assim, não é aquilo que... Nossa, como eu quero ter um trabalho desses, assim. Acho que, sei lá, meu trabalho vai muito mais no sentido disso aqui, assim, do borrão e da cor mesmo das manchas do que nessa coisa mega detalhada. E aí eu acho importante falar isso, porque se vocês forem pesquisar, e eu fui, né, gente que hoje usa têmpera, a galera faz umas coisas assim, ó. Ó, têmpera ovo, isso tem 29 por 40 centímetros, assim, não é gigante. E é mega detalhado, né, mega realista. Esse link vai estar na descrição, né, do site desse cara, que é o Fergus Ryan, não sei se é assim que se pronuncia. Se vocês forem acessar o site dele, acessem pelo celular, porque a versão para desktop é meio cagada. E esse é o tipo de pintura que o cara faz. Ele tem um canal no YouTube que tem pouca coisa, mas ele mostra o processo dele, né? Assim, incluindo a receita da têmpera, né? Então aqui ele vai mostrar como que ele prepara a cola para preparar a madeira, para pintar. Porque isso é uma coisa que eu não falei também, né? A têmpera, como é... O resultado final é uma tinta que não é muito flexível. Se você pinta ela na tela, que é um pano, ela vai craquelar tudo, vai quebrar. Então você tem que pintar um material que seja rígido, né? Na Idade Média, os caras pintavam nos painéis de madeira. Então, os ícones, aqueles trampos do Fra Angélico e do Giotto, aquilo é tudo em madeira. E hoje em dia se faz em madeira também, né? E aí não se pinta direto em cima da madeira, você tem que fazer uma preparação ali e você precisa preparar isso de forma que a preparação também não craquele, né? Porque a madeira ela trabalha um pouco. É menos do que o pano da tela, mas ela também expande e contrai dependendo de temperatura, umidade e tal. Então se usa cola animal, né? Cola de proteína animal. Existem até umas receitas contemporâneas que a galera usa gelatina sem sabor, que eu acho horroroso. Mas enfim, funciona, porque é uma cola que ela faz a função de colar e ela também é flexível. E aí a cola tem todo um lance que essa cola de proteína que ela vem granulada e você tem que esquentar e tal. Eu tô pra comprar esse material pra testar. E aí depois mistura lá com gesso ou com carbonato de cálcio e aí você pinta a madeira. E aqui o cara usa uns painéisões assim, que eu acho que até MDF, não é madeira, enfim. Eu tô usando aqui compensado. E um outro cara que tem um trampo contemporâneo de têmpera, e que pelo que eu entendi, tudo que ele faz é têmpera, é esse Colin Fraser. Que ele tem uma brisa de pintar umas paisagens.
né? Olha isso. Umas coisas meio natureza morta. E parece foto, né? Assim, às vezes. Só que é temper, ele vai lá e fica. Aqui a imagem não tá. A foto não tá numa definição tão grande que a gente consiga ver a pincelada, né? Que isso aqui tem 1 metro por 1,3 m, não é pequenininho. Então as pinceladas aqui dão uma sumida. Mas o que ele faz é isso. É ir fazendo as pinceladas e a partir disso ir criando esses degradês. E aí criando esses degradês a gente consegue fazer uma imagem ultra realista. Não literalmente, né? Porque tem lá o hiperrealismo, não é bem isso. Mas espero que vocês tenham entendido. Agora que eu já mostrei, né, essas coisas maravilhosas e absurdamente realistas, a gente vai pro meu trabalho, que vocês vão ver que é bem diferente dessas coisas todas. Eu resolvi mostrar essas coisas todas, apesar de ser muito diferente, porque eu acho importante mostrar um pouco de como eu adapto o meu raciocínio das coisas que existem para pro que eu quero ou pro que eu tenho à mão, né? Então vamos desligar isso aqui e vamos mostrar um pouco de como foi o meu processo. E eu quero começar mostrando dos meus materiais. Eu usei o conteúdo desse potinho, que é uma gema de ovo, que eu vou mostrar, né, como que eu tirei a gema do ovo e as coisas que deram certo e que deu errado. Um painelzinho de compensado, que eu preparei pintando de branco com tinta de parede mesmo. Um pouco de óleo de cravo, ele vai na gema. Pigmento. E aqui eu tô usando o pigmento mais barato e vagabundo que existe, que é o pigmento xadrez. Deixa eu pausar aqui pra gente conversar. O pigmento xadrez ele é um pigmento que já tem água, então isso não é muito legal, mas ao mesmo tempo ele é pigmento, ele não é corante, né? Uma coisa que é preparada pra pintar, misturar com tinta e fazer cor pro lugar que vai ficar na área externa ali, tomando sol, tomando chuva. Então, por mais que não seja assim, nossa, que pigmento maravilhoso, ele é pigmento, então ele vai durar, ele vai fixar e tudo mais. E ao mesmo tempo ele é barato, então pra estudar eu acho sempre legal começar com a coisa mais barata que tiver. Outra coisa é que você não precisa ficar esquentando, assim, né? Pega o pincel que você tem. Eu pessoalmente gosto de pincéis mais macios, mas se você tiver um pincel mais durão, também não é o fim do mundo, não. Dá pra trabalhar bem. Vamos lá, vamos mostrar como que separa a gema da clara. Porque o que nos interessa aqui é só a clara. E essa foi a parte que eu quase cortei, mas eu achei que ia ser interessante mostrar. Acho que todo mundo já separou uma clara de uma gema e o processo não é muito diferente do processo culinário, né? Você quebra a casca, aí dentro do ovo vai ter uma gema e uma clara. A clara vai escorrer e a ideia é que você deixa ela escorrer. Aqui eu fiz filmando, então foi super desajeitado, assim. Eu juro que no dia a dia eu não sou tão desajeitado assim. Mas acontece, assim. Porque qual que é, né? Na teoria, o que é pra fazer é assim. Deixa eu pausar pra as coisas fazerem sentido, senão vocês vão me achar maluco. Na receita que eu vi até, né, na aula de pintura, o que o professor mostrou foi assim: você separa a clara da gema, e aí você vai ir passando a gema na sua mão, e aí você vai, tipo, passa a gema na mão e lava essa mão, enquanto tá com a gema na outra. E aí você vai trocando de mão e lavando a mão de forma a tirar toda a clara. Aí depois você mais ou menos seca a clara desse mesmo jeito, né? Vai secando a mão e usando a mão seca para secar a clara. E depois você pega a gema numa pinça, com os dedos assim, e fura ela. Porque é isso que interessa pra gente, né? O que tá dentro da gema, não é a pelinha. A pelinha é só uma coisa que tem textura que vai atrapalhar, vai dar cheiro ruim e tal. Eu já consegui fazer isso, tem a ver com o ovo tá fresco e tal. Mas aqui eu tava filmando e a gente vai ver o que vai acontecer. Eu não vou nem falar nada, só observem. Eu acho que eu vou até sumir daqui. Ah lá, aí eu derrubei tudo dentro. Aí não conseguia pegar, tava com a mão super suja. Aí depois que eu fiz, eu fui lá com uma faca e pesquei. Ou tentei pescar e não deu certo. E aí depois eu pesquei essa pelinha, que é um negócio que ninguém quer, e separei. É um pouco isso, né? Assim, o que interessa pra gente é o que tá dentro da gema, então a gente tem que separar de alguma forma. Tem gente que faz isso com uma peneira, estoura a gema e joga na peneira. Não aperta, né? Porque senão você vai amassar essa película. Tem também algumas receitas que depois eles diluem essa gema.
numa proporção de 1:1 ou 2:1, enfim, cada receita manda uma coisa. A minha experiência de diluir foi péssima, porque como eu tô usando pigmento que já tem água, no final ela ficou mega aguado, ficou parecendo uma aquarela, assim, ficou horrível. Então, eu não diluo a gema, eu vou mostrar como é que eu faço. Depois de ter separado a clara da gema e ter colocado o conteúdo da gema dentro de um frasquinho, eu pingo uma gotinha de óleo de cravo. E aqui, mais uma vez, uma coisa que eu fiz que eu não faria, que é mexer com palito. Tá no potinho, né? Eu podia só ter tampado e chacoalhado. Mas você tem que misturar de alguma forma. Porque como é gema, né? Ela estraga, então é legal pôr alguma coisa pra conservar. E mantém em geladeira também. Eu usei essa gema até uma semana depois, assim, e ela tava bastante boa. Aí, com a gema preparada, eu fui fazer as cores, né? E aí, como que eu fiz? Eu primeiro misturei os pigmentos. A minha ideia era fazer primeiro a cor com o pigmento e depois misturar a gema. Aí eu filmei de uma forma meio, né, pouco inteligente. Eu ainda preciso organizar isso para conseguir filmar de cima de uma forma eficiente, para não ficar com a minha mãozona na frente. Mas é isso, né? Eu pinguei ali um preto, pinguei esse ocre e fui misturando. Depois eu pus também um branco. Daí fui misturando até ter as cores todas que eu queria. E depois da cor feita e da gema também já preparada, né, que foi a primeira coisa que eu fiz, eu pinguei um pouco de gema num canto ali do prato e depois pinguei um pouco de óleo de linhaça, né? É numa proporção 1:1, mas tem que ter um pouquinho mais de gema do que de óleo de linhaça. O que acontece aqui é bem parecido com o que acontece quando a gente faz maionese, né? A gente vai misturar óleo e ovo, né? Vai bater ali no liquidificador. E é o que eu tô fazendo aqui. Por quê? Porque o ovo, ele tem uma parte que é gordurosa e uma parte que é água. E tá mais ou menos misturado. A gente chama de emulsão, né? Não é uma mistura. Deixa eu dar o play aqui. E essa emulsão ajuda a misturar os pigmentos, inclusive os pigmentos que estão ali à base de água. Precisa usar óleo de linhaça? Não precisa. Eu gosto, porque eu acho que dá uma textura legal e ela fica menos brilhante. Se você não mistura óleo de linhaça, ela fica muito brilhante e eu pessoalmente não gosto. Além do tempo de secagem que é muito rapidinho. E aí eu gosto de ter mais tempo para trabalhar em cima, né? Então eu ponho óleo para ele demorar um pouco mais para secar. E aí depois eu pego essa mistura, né? Essa maionese aí de gema e óleo de linhaça e vou colocando ali nas cores. E aí que você vai descobrir se você fez certo ou não. Se misturar tudo e ficar numa textura que você gosta, você acertou. Mas eventualmente não mistura. Se você põe pouco ovo, o óleo não mistura com o pigmento líquido e fica uma gororoba. Aí é Abri a isso, aí eu janela pro gato. pintei ele daquela cor, aí agora vocês já conseguem ver que aqui tá Se preto. vocês ouvirem E aí nesse barulhos, momento eu eu já devia ter tava com pedido um desculpas no tanto de começo, tinta que já mas tava meio secando. é isso, eu tô gravando de dia e Então tem umas esse é partes o no prato horário que eu que tenho e já é um estão horário duras, meio você não consegue usar. barulhento. Já tinha também E aí um acontece essas tempinho coisas, né? O mais ou gato pula em menos cima como de você, misturava a cor, tem como que abrir a janela e tal. que essas cores se comportam. Mas E é foi isso isso, que eu aí a ideia fiz. é você ir misturando, e foi o que eu E eu fiz tô pelo só menos, né? terminando mesmo a Eu disse que pintura. isso não ia ser um tutorial e eu tô falando como se fosse um tutorial. Mas o que eu fiz foi isso, assim, de pegar e ir misturando até chegar numa textura que eu achasse interessante. E aí eu tava a fim de testar também a relação entre a textura da tinta e a Um pouco textura aqui pra gente. dessa madeirinha que eu preparei. Porque o que eu fiz foi passar algumas Aqui eu demãos tô fazendo, de não é bem tinta um de degradê, parede né? mesmo, Mas é tinta acrílica de parede. uma escala de cor, não sei como E entre as dá nome demãos pra eu ia isso. lixando, então Mas eu tô ela pondo tá vários numa tons sem textura muita que é intenção de ficar um degradê de relativamente fato, né? Dá pra ver lisinha. que aqui tem um degrau, aqui tem outro degrau. E eu Aqui gostei, eu na tô mais verdade, desse interessado em resultado. deixar a marca do Gostei pincel. bastante. Isso é uma coisa que eu tenho gostado muito, assim, da tempera aqui. Eu vou dar uma agilizada Depois aqui, de porque essa pintado, você parte não fica é olhando tão e você fica, sei lá, você meio essencial consegue assim. ver o caminho que o pincel fez ali pra compor aquela imagem. E, sei lá, eu acho isso muito interessante de conseguir ver, né? Você olha de longe, você tem uma pintura ali, e aí quando você chega perto, você consegue meio, não entender, mas você consegue supor ali como que foi a história daquela pintura, né? Como que a pessoa que pintou chegou nesse resultado. Aí depois eu fui pintar o fundo
Eu funciono muito assim, né? De pintar primeiro o que tá na frente e depois pintar o fundo. E aqui eu já tinha entendido um pouco melhor como que era essa mistura, eu já taquei tudo junto, né? Já botei ali o pigmento, a gema e o óleo de linhaça. E aqui eu já coloquei a quantidade errada, né, de óleo. Aqui já dá pra ver que tá difícil de misturar. Apesar da minha mão estar na frente, dá pra ver que fica umas bolhas ali de pigmento no meio do óleo. E aí, na verdade, eu acabei usando isso, porque isso dá uma textura também na tinta, né? Acho que não é necessariamente um erro. Você pode tacar um monte de óleo ali, a questão é que você vai ter um resultado que talvez seja diferente do resultado que você teria com menos óleo. Mas aqui, ó, tá vendo que aqui tá muito mais clarinho e aqui tá muito mais escuro? Tem a ver com o óleo não ter misturado. Mas aqui no fundo eu achei que ia ficar bacana essa textura, sei lá como é que chama esse negócio. Eu sempre me meto a fazer coisa fina com os pincel mal grosso e eventualmente eu faço bosta. Mas é isso, né? Esse foi um primeiro trabalho que eu fiz bem na pegada de experimentar, assim, de entender o que vai acontecer. Aí eu pingo um pouco mais de. Vamos ver se vai misturar. Eu não lembro o que aconteceu. Até que misturou. E eu gosto dessa textura, que é uma textura que tá misturado, mas não tá assim, né? Enfim. Aí um pincel menorzinho, né? Pra fazer esse contorno. A minha coordenação motora também não é tudo isso, então, mesmo com um pincel mais fininho, às vezes eu não consigo. E vamos para o próximo. Ah, e eu não falei, mas é legal ter um paninho, porque aí você vai limpando a tinta, né? Você primeiro pega o pincel, que tá sujo de tinta, tira o excesso de tinta no paninho, aí depois você põe na água. Aqui mais um pouco de detalhe. Eu resolvi pôr um branco, não sei por que raios eu resolvi pôr um branco, aí depois eu fiquei até pensando se eu devia ter feito isso. Não sei, se eu pudesse voltar no tempo, acho que eu não colocaria esse branco aí. E foi esse o meu processo de estudo. Na verdade, acho que não dá nem pra falar que isso foi uma pintura, assim, né? Tipo, acho que foi um exercício de pintura que eu gostei muito de fazer. E depois eu produzi outras coisas, né? Que eu não vou mostrar aqui porque essa câmera tá muito ruim. E eu mostrei lá no começo do vídeo aqueles outros dois. Tem um gato aqui em cima, não sei se vocês estão vindo. Então é isso, por hoje é só. Se você chegou até aqui é porque provavelmente você tem algum interesse ou no meu trabalho ou nas técnicas que eu uso e que eu ensino. Então, segue aqui no canal, né? Tipo, se inscreve no canal, porque é uma forma de me dizer que eu tô produzindo conteúdo interessante. Pra se inscrever, pra dar like. Me segue no Instagram, que lá eu posto em tempo real o que eu tô fazendo, que é um lugar bacana pra gente conversar também, se quiser, sei lá, elogiar ou criticar, ou fazer pergunta, ou sei lá, só trocar ideia. Aparece lá no Instagram, assina a newsletter para receber no seu e-mail todas as novidades, todas as coisas que eu tenho feito. É um recurso que parece meio besta, mas é a única forma que eu conheço que a gente consegue se comunicar apesar das redes sociais, né? Para além das redes sociais. É isso, até o próximo vídeo. Em algum lugar aqui da tela vai aparecer algum outro vídeo do canal também, então continua assistindo. Quanto mais vocês assistem, mais eu me sinto motivado a continuar produzindo conteúdo. Até a próxima semana? Talvez não sei se eu vou dar conta, mas é isso aí. Tchau. Eu não vou poder cortar, não, eu corto, foda-se. Ai.
Ah, eu nem parei de gravar, que absurdo. Meu Deus, eu não parei a gravação, mas vamos lá.